Pessoal, boa noite, tudo jóia? Venho aqui para mais uma aula, falando, para lá e para cá, e para todos um sarcociste rodando, mas falando principalmente do grupo RAP Complexo, né? Então, continuando esse grupo, que a gente já começou a conversar há bastante tempo aqui na disciplina, e aí eu tenho hoje um sapinho para me ajudar com a aula. Então, hoje eu vou falar de Stalkus 1. Stalkus 1 é um agente extremamente interessante. Ele é bastante comum nos Estados Unidos. No Brasil, ele é tido como não comum, mas vocês vão ver que é só nos gastos domésticos, porque em vida selvagem a gente encontra bastante animal positivo para esse agente. Então, o Psittacus 1 felis, né, principal, ele é protozoa, apicomplexa, é um dos piroplasmas, né? Ele está dentro da família Tayloridae, então a gente estava vendo até agora a Babesia, e agora a gente está vendo o grupo Tayloridae, que tem o Psittacus 1 fazendo parte. Ele se multiplica em fagócitos mononucleares por esquizogonia e realiza uma divisão binária em hemácias. Então, esse é um ponto já que chama a atenção, por ele atuar nos fagócitos mononucleares, né? E também atuar nas hemácias. Então, o Psittacus 1 ele foi descrito em 1948 na África, né? Foi encontrado principalmente em antílopes. E o Psittacus 1 felis, ele foi descrito já em 1976 nos Estados Unidos por Wagner. Em 1998 ele foi diagnosticado em leões de zoológico aqui no Brasil. Tá? Mas ele só foi publicado em 2007, então levou muito tempo para ter a publicação desse material de forma completa. E a primeira detecção em gato foi em 2008, né? Então algo bem mais recente a detecção. E aqui no Brasil, jaguatirica, leopardos pardalis, puma e onça pintada já foram diagnosticados, já foram tidos como positivo para o Psittacus 1. Então, as características, né, a forma intraeritrocitária, ou seja, dentro da hemácia, ela pode ser anelar, oval, alongada ou um ponto na plasmóide. Ou seja, são vários aspectos quando a gente está fazendo a avaliação de hemácia. O núcleo ele é redondo ou alongado e ele se cora de vermelho escuro ou roxo. Então, tem uma variação bem grande, principalmente para quem não está acostumado com a avaliação de lâmina, pode se perder um pouco. No citoplasma, né, ele tem a coloração de azul a violeta na avaliação. E as inclusões intra-eritrocitárias, elas são um pouco semelhantes, né? Principalmente a Babesia felis, a Babesia leo e alguns outros. Então, é fácil de confundir na observação direta. Então, as hemácias, quando parasitadas, elas podem apresentar um ou até 4, né, formas parasitárias. E na superfície de pequenos vasos, principalmente no fígado, no baço, nos pulmões, podem ser encontradas células, né, com tamanho aumentado, principalmente pelos esquizontes que o protozoário faz, né, contendo diversos merozoítos. Então, pode ter uma alteração também nos vasos desses órgãos. Então, quais são os objetivos básicos, né, da gente entender? Então, eu venho trago para vocês sempre a etiologia, o histórico, a patologia, para vocês entenderem um pouco do Psittacus 1, né, e tentar conseguir utilizar os achados clínicos hematológicos e alguns dados epidemiológicos no auxílio do diagnóstico, né, porque é mais um tipo de agente, né, entre os agentes sanguíneos que são relativamente comuns, né, entre eles. Então, há uma necessidade muito grande de conseguir fechar o diagnóstico. Então, é um piroplasma pequeno, né, do tamanho de 1 a 1,5. Então, como eu falei, pode ter de 1 até 4, né? Então, são estruturas dentro das hemácias, né, inclusões intraeritrocitárias. E tem um citoplasma que é bastante característico, chamado Psittacus 1 manu. Né? Ele foi descrito em Otolocobus manu, que é um animal dessa região aqui da Mongólia, né? Então é um gato bem diferente, ele é todo peludo, mas ele foi encontrado em animais que chegaram nos Estados Unidos, né? Não foi feito um trabalho ainda em vida livre, isso foi em 2005, e ainda requer mais informações. Então ocorre a inoculação pela saliva do carrapato, o carrapato vai fazer o repasto, ciclo pré-eritrocitário antes da hemácia, os fagócitos mononucleares farão, né, a fagocitose, e assim que eles fizerem a fagocitose, começa a ocorrer a esquizogonia,
que é a multiplicação. Então, as células vão aumentar de tamanho e se rompem, né? E vão liberar as formas parasitárias que vão atuar em eritrócitos. Então, entra no fagócito, faz a multiplicação, arrebenta a célula, cai na circulação, vai para o eritrócito e lá vai ocorrer a bipartição. Então, o carrapato se infecta ao ingerir as hemácias parasitadas, né, durante esse repasse sanguíneo, e dentro do carrapato ocorre a diferenciação em macro e microgameta, ocorre a fusão do gameta e a geração de um novo organismo. Então, o ciclo vai depender muito do carrapato e do hospedeiro. Quando forma o zigoto, né, o ocineto, esse parasita ele vai penetrar nas células intestinais do carrapato, vai se replicar de forma sexuada, ou seja, sem troca de material genético, que isso já ocorreu anteriormente, né? Alcança a hemocele, vai migrar para a glândula salivar, onde ali realiza a merogonia e infecta a saliva do ixodídeo, né, que é o carrapato de casco duro. Durante a exgonia, as células parasitadas aumentam de tamanho, aderem à superfície de pequenos vasos que podem causar até mesmo a obstrução do aparelho do animal. Então, existe todo um ciclo dentro do carrapato, né? E existe o ciclo dentro do organismo do hospedeiro. Então, no carrapato ele entra, faz a mudança micro e macro gameta, fusiona, penetra pelo intestino, cai na hemocele, da hemocele vai para o aparelho bucal, vai para a glândula salivar, de lá vai para o aparelho bucal e faz todo o processo dentro do carrapato. Então, ele tem uma fase pré-eritrocitária, que é a fase que ele entra, vai para o fagócito mononuclear, começa a se multiplicar, né, começa a aumentar, arrebenta essa célula e depois vai cair nas hemácias que tem em abundância na circulação. Então, isso vai gerar um processo hemolítico, né, uma ruptura, vai gerar um processo inflamatório, e essa hemólise pode, inclusive, gerar uma anemia desse animal, né? Isso também pode levar a uma hemoglobinemia, ou seja, a liberação de hemoglobina na circulação, e levar a hemoglobinuria. Pode gerar uma sobrecarga hepática, que leva à icterícia, né, que é a pigmentação amarela das mucosas. Vai ter liberação de pirógenos, ou seja, substâncias que estimulam o aumento da temperatura. A anemia vai levar a uma anóxica, né, ou seja, uma diminuição da taxa de oxigênio circulante, vai interferir no metabolismo e vai poder provocar aí, uma acidose. Já a hipovolemia reduz essa oxigenação tecidual, né, que caracteriza a anóxia, pode gerar uma disfunção de diversos órgãos e comprometer a fisiologia normal desses órgãos. Então, nos Estados Unidos, esse agente é transmitido pelo dermacentor, tá? E no meio silvestre, ele é comum ter no lynx, né? Lynx rufus, né? Que é o lince tradicional, e também lá eles vão ter alguns outros animais que mantêm, que são os bobcats. Raramente apresentam sinais clínicos, e com isso, ele caracteriza cada vez mais com papel de reservatório. O Psittacus felis, ele se encontra em áreas onde tem uma grande distribuição desse dermacentor, né? E o lince. E essas duas áreas se coincidem, porque existe uma grande relação entre dermacentor e lince nos Estados Unidos, principalmente na região centro-sul e sudeste daquele país. E com isso, né, os gatos que têm contato com a mata, os gatos que acabam indo para essa região, por conta do dermacentor, acabam se contaminando. E principalmente no verão, né, lembrando que os Estados Unidos tem uma diferença de temperatura muito grande quando comparada com o Brasil, esses animais têm uma diferença de quantidade, né, e principalmente são infectados, então, no verão norte-americano. Então, lá eles têm principalmente o dermacentor e eles também têm um outro carrapato, que é o amblioma, que parece ter relação direta com o Psittacus. Então, essa região aqui, ela é dominada pelo dermacentor, que é o principal carrapato, né, responsável pela transmissão do Psittacus naquele país. E esses esses estados aqui, eles predominam principalmente em relação ao amblioma americano, né? Então, do Texas, toda essa região, esse estado aqui é o Texas, lá em cima é o Oregon, depois vem todos os estados até a costa americana, incluindo aqui a Flórida, nesse pinguelinho aqui para baixo. Então, a epidemiologia, né, está um pouco relacionada com o transmissor. A gente não tem o dermacentor aqui no Brasil. Então, o vetor, por enquanto, ele é desconhecido. Se suspeita muito do amblioma ovale, né, que tem uma relação aparentemente, e ele também parasita os felinos silvestres, né? Então, por isso,
um provável papel de reservatório dos felinos silvestres e de transmissor de vetor, o Amblyomma ovale. Então, o Leopardus tigrinus, que é o pequeno felino muito comum em diversas áreas do Brasil, a Pantera onca, que é a onça pintada, a jaguatirica e o puma parecem ter uma grande atividade nessa transmissão. Então, os felinos brasileiros também não apresentam sinal clínico, né? E se suspeita que possa haver uma transmissão transplacentária ou mesmo que tenha algum papel pela transfusão de sangue, mas a gente não consegue bater o martelo quanto a isso. Existe, então, principalmente, um papel fundamental dos Citalcus felis no gato doméstico. Ele acaba atingindo diversas áreas do planeta, né? Mas principalmente na América, nos Estados Unidos e o Brasil, aparecem essa possibilidade de o Citalcus ser um agente que controla. Então, nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, o lince, ele tem um papel fundamental na manutenção desse agente. E aqui no Brasil, a gente sabe que os nossos felinos apresentam, né, esse agente, mas nós temos bastante problema, bastante dificuldade em determinar o tipo de carrapato. Isso tem afetado bastante, né, tem interferido bastante ainda no nosso padrão diagnóstico. Não está passando? Deixa eu ver aqui. Bom, beleza. Então, o que nos chama a atenção será que no Brasil o Amblyomma ovale é realmente o transmissor? Porque se ele for o transmissor, a gente consegue fechar o ciclo, que é extremamente importante a gente entender, e se a gente entende o papel do ovale, a gente entende a área de distribuição do que é esse carrapato. E compreendendo isso, a gente pode tomar algumas medidas para evitar a transmissão para os gatos domésticos, né? Então, foi feito o diagnóstico já em gatos, né, domésticos, no Maranhão, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e também em São Paulo, onde já se encontrou uma grande quantidade de animais positivos, né, principalmente pela imunofluorescência. No Distrito Federal, na região de Cerrado, não se encontrou, né, e também através do PCR não foi encontrado, mas se encontrou animais positivos por esfregaço sanguíneo e também por imunofluorescência em alguns lugares do Brasil. Então, parece, né, que segundo alguns autores, os felinos brasileiros, como a jaguatirica, a onça pintada e o puma, são positivos, né, para esse agente, para o Citalcus 1. Inclusive, já foi descrito para a onça pintada numa área do Pantanal, por coincidência, eu trabalho hoje nessa área, onde diversas onças foram encontradas positivas para o agente, né? Então, por um período aí médio de 21,7 meses, não houve um padrão de deslocamento nos animais e parece que não interferiu tanto assim o animal ser positivo. Houve também um trabalho feito numa outra região do Pantanal Sul, onde 10 onças pintadas foram avaliadas, né, através de uma técnica, e foram encontrados alguns animais positivos também pelo trabalho da Widmer, né, da Cíntia. Num trabalho mais recente, onde foram testadas amostras que eu coleto já há muitos anos, né, foram avaliados diversas onças pintadas, né, na dissertação de uma colega que é a Renata. Vários índices sanitários foram avaliados, os animais estavam em forma geral rígidos, os animais foram inclusive recapturados, não apresentaram uma predileção, né, por sexo, né, não teve uma diferença, e diversos animais, ou todos os animais que foram capturados, eles apresentavam positivos, né, para a amostra. E isso chamou bastante atenção nesse trabalho feito com onça pintada lá no Pantanal. Aparentemente, no gato doméstico, não existe também uma predileção por raça ou por sexo, não há uma associação da presença de retrovírus, né, se isso interfere ou não. A gente encontra uma relação muito maior com mata, né, e aumento do número de casos durante o verão. Então, por isso que a gente acaba acompanhando e tendo a suspeita principal, né, do papel do carrapato na transmissão, mas ainda não consegue bater o martelo em todos os casos. Então, nos Estados Unidos há uma relação do gato selvagem, né, a presença do amblyomma, o ciclo do agente no carrapato e a transmissão direta para o gato doméstico. E esse ciclo ainda falta um pouquinho. Então, o Citalcus 1 ele apresenta uma patogenia semelhante a outra piroplasmose, inclusive com a babésia, e quando diz respeito à fase eritrocitária, ou seja, o tempo que passa
dentro da hemácia, o tipo de lesão que ele ocasiona. No ciclo exoeritrocitário ou fora da hemácia, é considerada mais patogênica que outros agentes, por isso que tem uma esquizogonia extremamente importante nos fagócitos, né, mononucleares, e isso acaba levando, né, um grande problema que, inclusive, pode dar lesão de capilar ou mesmo obstrução de capilar de venas e diversos outros órgãos. Leva um mau funcionamento pela grande ruptura que apresenta, inclusive podendo levar a congestão ou mesmo a falta de oxigênio, que a gente chama de anóxia nessa região. E pode, inclusive, produzir processo de necrose celular ou até uma toxemia. Células mononucleares parasitadas, elas vão liberar citocinas, né, e elas vão desencadear um processo de liberação de processo inflamatório, reação pirogênica, levando a aumento de temperatura, interferência, inclusive com necrose celular. Sem sinais aparentes, né, muitas vezes por 2 a 3 semanas após o contato com o carrapato. Inoculações experimentais falam de 5 a 20 dias após a inoculação, e nos Estados Unidos se entende, né, que pode cursar com um quadro extremamente agudo e ele apresenta alta letalidade entre os felinos, principalmente nos casos subclínicos. Não são casos raros, né, de lince nos Estados Unidos que apresentam fatalidade, e nos gatos domésticos eles não são muito específicos, né? Então as manifestações clínicas elas são semelhantes a outros piroplasmas, isso confunde um pouco no começo, mas tem uma patogenicidade, ou seja, a severidade com que determina a doença muito mais exacerbada. No Brasil, os casos acompanhados por enquanto foram assintomáticos nos gatos, né? Os agentes etiológicos envolvidos nesse caso, eles foram desconhecidos, né, devido às semelhanças morfológicas. Dentre os sinais e os sintomas, né, visualizados pelo Cytalc-1, nos Estados Unidos se destaca a anorexia, né, problema de alimentação, depressão, letargia, tudo que é gerado por uma grande ruptura de célula, uma grande hemólise, né, mucosa hipocorada, desidratação, icterícia, esplenomegalia. Nos estágios terminais, foram observados ainda urina escura, hipotermia, dores à palpação, sinais neurológicos, vocalização intensa, dispneia, decúbito constante, provocado pela grande ruptura de hemácia. Em alguns casos, pode levar a óbito de 2 a 3 dias, principalmente a um grande pico febril, mas não é tão comum assim essa fatalidade. Então, os sinais clínicos são generalizados, né? Eu gostaria que vocês lembrassem que estão ligados a uma grande ruptura de hemácias, culmina, né, com esplenomegalia, linfadenomegalia, hepatomegalia, mas é a ruptura de hemácias que chama a atenção nesse paciente. Um quadro pré-eritrocitário, fazendo o ciclo em fagócito nuclear, passando em seguida para a hemácia e rompendo tudo. Como eu falei, nos estágios terminais, apresentam diversos sinais clínicos inespecíficos, urina escura, hipotermia, decúbito, dispneia, taquicardia, que leva, né, a uma morte relativamente rápida desse paciente. Nas alterações, pode apresentar uma trombocitopenia, ou seja, alteração de plaquetas, a anemia, e a contagem dos leucócitos ela pode variar. Ela pode chegar a ter uma leucopenia, com uma trombocitopenia, né, particularmente no final da enfermidade, ou seja, uma diminuição desses fatores, principalmente no final da enfermidade. É extremamente importante o diagnóstico estar envolvido com a parte clínica epidemiológica, não é tão fácil assim se suspeitar, mas principalmente IF, né, imunistoquímico, imunofluorescência, fazer avaliação, principalmente em gatos, que tem contato com áreas de mata e pode ter tido contato com o carrapato. Né, para quem não conhece, né, sempre a prevenção, né, do carrapato, a gente fala muito hoje em dia, principalmente de FIV e FeLV, né, que o gato deve ficar restrito aos movimentos e às suas inserções nas matas para não receber e não transmitir agentes, mas a gente tem que começar a ficar ligado, porque o gato selvagem ele não tem impacto em relação ao Cytalc-1, mas o gato doméstico, aparentemente, ele é extremamente sensível. E os nossos animais selvagens, né, a onça pintada, o puma, a jaguatirica, o gato-mato, podem apresentar, e o leão, né, a gente encontrou aqui no Brasil um relato de animal de zoológico, mas não de vida livre, apresentando sobre isso. Então, assim, eu fecho mais um agente, né, do grupo dos piroplasmídeos, e agora a gente vai terminando, né, com a disciplina
e com todos os hemoparasitas sendo apresentados.